Que a graça e a paz de Jesus continue reinando em nossas vidas. Amém? Rapaz bonito esse que fez a leitura, né? Tem alguma coisa nesse rapaz, não sei o que ainda, mas eu acho ele muito bonito. Obrigado, Mateus, pela leitura. Vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, soberano Pai, Deus que nos dá a vida por meio de Jesus Cristo, nosso Pai que nos tirou do lamaçal do mundo do pecado e nos transportou para o reino do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa maravilhosa bênção que recebemos do Senhor. Obrigado pelo seu Espírito Santo, que habita dentro de nós e que nos ajuda, Pai, a viver enquanto aqui neste mundo, enquanto aguardamos a gloriosa vinda de Jesus. E queremos neste momento pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a mensagem que o Senhor tem para nós possa nos ajudar, nos encorajar, nos fortalecer no nosso dia a dia, lidando com todas as coisas que nos são apresentadas neste mundo. Senhor, nos ajude a nos esvaziar do nosso eu, da nossa própria vontade. Nos ajude a ter os pensamentos no alto, em Cristo Jesus. Nos ajude a ter os pensamentos nas promessas de Jesus. É o que pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você tem recebido muitas propostas ultimamente? Que tipo de propostas tem chegado até você? No trabalho, lá na escola, os seus familiares? Que tipo de propostas tem chegado até você? Essas propostas que chegam até você diariamente, como é que você reage a uma proposta que confronta você com sua obediência e sua fidelidade a Jesus? Quando vem uma proposta para você, e logo o Espírito Santo já dá aquele toque que algo tem nessa proposta, e que vai mexer com a sua fidelidade a Cristo, e que vai mexer com a sua obediência a Deus. Diariamente, nós todos estamos diante de propostas que, na realidade, pode nos ajudar a ficarmos mais firmes, a ficarmos mais inabaláveis na nossa crença em Cristo, na nossa fé em Cristo. Mas por outro lado, são propostas que muitas vezes, se não tivermos alicerçados em Cristo, pode também ser a ruína, a destruição da nossa fidelidade a Jesus. Esta passagem aqui em Êxodo, capítulo 7 em diante, é uma passagem que nós conhecemos bastante sobre o momento em que Deus estava chamando Moisés e Arão junto com Moisés, seu irmão, para tirar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel, como sabemos, estava sofrendo no Egito, na escravidão no Egito, e Deus ouviu o clamor do seu povo e veio até o seu povo por meio de Moisés para libertar o povo. E Deus aqui vai dar então esta missão para Moisés. E ele está dizendo aqui no versículo 2:
você fará tudo, do capítulo 7, que eu lhe ordenar, e seu irmão Arão dirá ao faraó: deixe os israelitas saírem do país. Moisés tinha uma missão, e Deus estava dando para Moisés a sua autoridade. Talvez na sua versão aí, da sua Bíblia, vai estar escrito no versículo 1: eis que te coloco como Deus sobre Faraó. Em algumas versões, dou a você a minha autoridade sobre Faraó. E Moisés tinha uma missão. No versículo 6, esse versículo é muito importante, é a chave para o que nós vamos falar hoje nesta manhã. Versículo 6 diz: Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Porém, Moisés agora vai precisar confrontar, ficar frente a frente com Faraó, para que ele pudesse cumprir essa missão que Deus havia lhe dado. No capítulo 5, se você volta um pouquinho, no capítulo 5, o momento em que Moisés foi falar a primeira vez com Faraó. Depois disso, Moisés, capítulo 5, verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Faraó era bem petulante. Não conheço o Senhor e tampouco vou deixar Israel sair. Mas Moisés, encorajado pelo Senhor, capítulo 7, Moisés então vai até a Faraó para então dar o ultimato para Faraó do que iria acontecer com o Egito, se Faraó não deixasse o povo sair. E agora no capítulo 7 em diante, vai começar então Deus dando provas do seu poder, Deus dando prova da sua autoridade sobre o céu e a terra, Deus dando prova da sua majestade, para que Faraó, e não só Faraó, se você ler todo o texto aqui das pragas, não só Faraó, mas para que a terra inteira soubesse quem é Deus. E agora então Moisés vai conversar com Faraó. No capítulo 7, no versículo 28, Faraó vai começar a fazer algumas propostas para Moisés. Faraó, nós sabemos que não queria deixar o povo sair. Eram aproximadamente 600 mil homens trabalhando de graça, trabalhando para Faraó, construindo as suas cidades, seus celeiros. Aproximadamente 600 mil homens trabalhando de graça. Faraó não queria deixar esse povo sair. E para isso agora Faraó já começou a experimentar o poder de Deus. Faraó então começa a fazer algumas propostas para Moisés. Capítulo 7, versículo 28. Capítulo 7. Desculpa. Perdão. Deixa eu pegar aqui. Está aqui no capítulo 8, versículo 28. Olha só, olha que proposta interessante aqui. Disse Faraó: eu deixarei ir, eu vou deixar vocês irem, e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, não vá muito longe, podem ir, mas não vai muito longe. Outra coisa, ore também por mim. Moisés ignorou essa fala de Faraó,
Porque no capítulo 5, no versículo 3, Moisés já tinha falado com o faraó. Dá uma olhada no capítulo 5, versículo 3. Moisés e Arão insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos castigará com pragas e com a espada. Faraó fez uma proposta para Moisés: Moisés, você já tinha me falado que era 3 dias de caminhada para adorar a Deus, mas vamos fazer o seguinte: vocês podem adorar, mas não vai muito longe. Vai aqui um lugar mais pertinho, aqui onde a gente está vendo vocês. Propostas que muitas vezes também pode chegar na nossa vida espiritual. Eu não sei se alguém já chegou para você, de amigos, familiares, soube da sua conversão e disse para você: não vá muito longe com esse negócio de igreja, não. Não vá muito longe com isso, que você vai ficar meio pirado. Não vá muito longe com esse negócio de adoração a Deus, não, que isso é para fanático. Não vá muito longe. Não, é bom de vez em quando ir à igreja, de vez em quando isso é bom, mas não vai muito longe com isso, não. Já vi muita pessoa ficar doida com isso. Quem já ouviu uma proposta assim? Eu já ouvi. Muito comum, e às vezes vindo até dos nossos familiares. No capítulo 10 de Êxodo, capítulo 10, versículo 7, olha outra proposta que Faraó faz para Moisés. Capítulo 10, versículo 7. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Nós vamos todos. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Uma proposta interessante, né? Podem ir, mas quem vai com vocês? Nós vamos levar todo mundo, a família inteira vai. É a família inteira que vamos prestar culto ao Senhor. De jeito nenhum. Pode ir, mas vai só os homens. Moisés: de maneira nenhuma. Essa proposta para nós não serve. Nós vamos todos. Todos. E que bênção que nós temos dessa palavra. Para que Deus nos mostre quem Ele quer que o adore. E Josué sabia bem disso, que Josué bem disse que eu e minha casa adoraremos, serviremos ao Senhor. E muitas vezes podem nos vir propostas assim, na nossa vida, com relação a Deus. Muitas vezes, deixar parte da nossa família em casa, deixar filhos. Deus quer que todos estejam em adoração. Deus quer que a família esteja. Deus quer que nós o adoremos por completo. Nossas famílias, esposas, maridos, filhos,
Mas não vai muito longe com essas coisas. Muitas vezes nos chegam as propostas. Muitas vezes a nossa adoração, o nosso conhecimento sobre Deus nos são confrontados a ser limitados. Eu vou no culto, mas esse negócio de escola dominical depois, só o culto tá bom. Eu vou, mas... E começa. Deus quer a família, filhos, maridos, esposas. Deus quer uma adoração completa. Ele não quer que nada fique para trás. No capítulo 10, versículo 24 a 29, continua Faraó fazendo propostas. Capítulo 10, verso 24. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão prestar culto ao Senhor. Deixe somente ovelhas e bois. As mulheres e as crianças podem ir. Opa! A proposta agora melhorou, né? Pelo menos vamos todos. Moisés, vocês podem ir todos, mas os seus bens você deixa aqui. Aquilo que você irá levar, que vai servir, que Moisés vai dizer aqui, olha, versículo 25, Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Olha só, Moisés não só aceitou a proposta, mas disse para Faraó: os nossos nós vamos levar, mas além disso, saiba você, Faraó, que você vai nos dar os seus para levarmos também. E é o que aconteceu mesmo. E aí temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos no local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Olha que interessante. Nós vamos levar todos. Vai ser uma caminhada de 3 dias. Não adianta a gente escolher o animal aqui. Talvez ele não aguente a caminhada até lá. Lá nós vamos ver dos melhores que sobreviveram à jornada. E aí nós vamos celebrar uma festa ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração. Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que eu vir na minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a sua face. Propostas interessantes. Propostas interessantes, que Faraó estava fazendo para Moisés. E é assim também que acontece na nossa vida como discípulos de Jesus. As propostas nos chegam todos os dias. Todos os dias, pessoas no trabalho, na família, amigos, nos propõem certas coisas que vão confrontar a nossa fé. Esse negócio de ficar em igreja, não, vá, faz lá o culto lá, mas cuidado na hora que eles falarem em dinheiro, hein? Cuidado, porque eles vão tomar os seus bens tudo. Cuidado. Esta mensagem que foi lida agora sobre os talentos, que o Senhor confia os talentos, muito importante. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu gostaria que nós pensássemos: como é que Deus está vendo a nossa adoração? É uma adoração completa? É uma adoração onde nós não medimos esforços de distância, não medimos esforços de tempo, não medimos esforços de levar nossa família, não medimos esforços de servir ao Senhor com os nossos bens, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos servir ao Senhor com tudo o que nós temos. Não deixe que ninguém nos traga propostas que vão limitar a nossa adoração a Deus, que vai limitar o nosso tempo com Deus,
que vai limitar as nossas famílias, os nossos filhos com Deus. E irmãos, nós que somos pais, tomar o cuidado quando nós saímos do culto e privamos os nossos filhos de aprender na escola bíblica dominical. Nós não sabemos, quer dizer, sabemos, é só ler a Bíblia que vamos saber. Nós sabemos o que são as crianças para o nosso Deus. E muitas vezes, nós somos esse faraó, que tiramos os nossos filhos da escola bíblica dominical. Não, nós vamos só no culto, mas a escola bíblica dominical não pode, não precisa. Não é que não pode, não precisa. Já pensou nisso? Que às vezes nós estamos no lugar de faraó, limitando a nossa esposa de participar de uma reunião, a esposa, o marido. Deixe o seu filho participar da escola dominical umas 2 vezes. No próximo domingo, pergunta se ele quer ficar na escola dominical. A não ser que você já fez uma proposta para ele, que depois do culto ele vai ficar no computador e no celular. Pode ter certeza que a proposta do celular vai ganhar da escola dominical. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque muitas vezes somos nós que fazemos essas propostas. E às vezes para nós mesmos. A nossa consciência às vezes nos propõe certas coisas. Hoje eu não. A nossa consciência muitas vezes nos propõe certas coisas que nos limita na adoração a Deus. Nós temos que tomar cuidado, não é só com as propostas que vêm do mundo, mas as propostas que vêm do nosso coração enganoso, da nossa consciência, que nós estamos, meus irmãos e irmãs, sendo transformados pelo Espírito Santo. Nós não chegamos na transformação completa. A palavra de Deus nos afirma que é uma luta diária do Espírito contra a carne. A nossa carne, muitas vezes, ela é muito mais fraca. Ou, na verdade, às vezes ela é mais forte, quer ser mais forte do que o Espírito. É uma luta. E às vezes nossa consciência é o faraó que anda do nosso lado, nos fazendo propostas, nos colocando medo de servir a Deus com tudo que temos e com tudo que somos, e com a nossa família e com nossos filhos. Quando Josué terminou de fazer o discurso e que todos foram e tomaram posse da sua terra, Josué disse essa frase que é uma frase muito comum de nós vermos nos batentes das portas hoje em dia, em entradas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué disse isso, ele não disse da boca para fora. Tem um texto que veio antes dele dizer essa frase, que era a base dele e sua casa servir a sua família. Mas irmãos, como Moisés conseguiu superar essas propostas? Como é que Moisés conseguiu superar essas propostas? Como é que conseguiremos superar essas propostas e deixar que o Espírito Santo haja em nós? Eu coloquei aqui 3 coisas bem rápidas para nós pensarmos, e com certeza, se meditarmos nessa palavra, nós vamos encontrar muito mais coisas que vão nos ajudar, através do Espírito Santo, a rejeitar essas propostas que vêm do mundo, que vêm da nossa própria consciência, que vêm às vezes de dentro da nossa própria casa. Moisés conseguiu superar essas propostas porque ele tinha feito um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Em Êxodo capítulo 3, quando ele falou com Deus na sarça pela primeira vez, Deus disse para Moisés: você, Moisés, trará o povo
para fazer uma adoração aqui neste monte. E Moisés ainda estava nas terras de Midian. Ele não tinha ido para o Egito. E ele fez um compromisso com Deus, que iria tirar o povo de lá. Quando você receber uma proposta, pense no compromisso que você fez com Jesus. Pense no compromisso de fidelidade, de obediência. Pense no compromisso que você assumiu com Jesus. Isso nos ajudará a superar propostas que nos chegam. Moisés, ele tinha um amor pelos seus irmãos israelitas. E ele provou isso quando ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, e ele foi lá, e naquela briga acabou até matando o egípcio, porque ele se compadecia dos seus. Moisés, ele via a nação de Israel no sofrimento, ele queria o melhor para o seu povo. Quando você receber propostas indecentes, maliciosas, diabólicas, de não servir a Deus, ou de servir a Deus parcialmente, de participar da igreja com sua família, em reuniões que edificam, quando você receber proposta que isso não precisa, lembre dos seus irmãos. Lembre que a palavra de Deus fala que nós devemos encorajar-nos uns aos outros. Meus irmãos, nós estamos numa caminhada para o céu. Nós precisamos um do outro. Não pense você que você não vê, que não faz falta, porque faz. A palavra de Deus fala que de uma maneira ou de outra faz falta. É membro do corpo. Corta um dedo seu, vê se não vai fazer falta. Moisés, ele tinha um amor. E as propostas que Faraó estava fazendo para ele, ele sabia que ele ia ter que negar tudo. Ele ia ter que negar a sua família, os seus irmãos. Mas ele precisava encorajar os seus irmãos. Ele precisava continuar firme no compromisso com Deus, por causa dos seus irmãos. Irmão e irmã, a palavra de Deus nos ensina que cada um de nós que estamos aqui, fazemos falta um para o outro. Fazemos falta. Ah, mas eu não faço nada. Você é que pensa. Eu já vi muitos irmãos dizer: mas aquela pessoa que estava ali, que eu sempre via ela, eu não estou vendo mais. Fez falta, porque aquela pessoa encorajava ela só de ver. Tem irmãos que não pregam, que não ensinam, por não gostarem, não querem, mas a presença dele fortalece outros irmãos. Então, quando você receber proposta de não estar aqui, esteja, irmão. Pense no amor que você tem pelos seus irmãos. Moisés, ele estava esperançoso pela terra que Deus havia prometido. Por isso que ele não cedeu às propostas de Faraó. Moisés, ele recebeu de Deus uma informação importante. Deus falou com Moisés: Moisés, eu me compadeci do meu povo e resolvi tirá-los daqui, e vou levar para uma terra que mana leite e mel com fartura. A terra onde habitam os hititas, os heveus, os cananeus, aquela terra dos jebuseus, aquilo lá vai sair todos de lá, porque é lá que vocês vão ficar, numa terra boa. Moisés não ia aceitar as propostas de Faraó, porque no Egito não era a terra prometida que Deus tinha dado. Quando você receber alguma proposta que vai mexer com a sua fidelidade a Deus, vai mexer com a sua vontade de servir a Deus, lembre daquilo que Jesus prometeu para você.
Lembre daquilo que Jesus prometeu para os seus discípulos: estou indo e vou preparar lugar, e voltarei para levar comigo os que são meus. Lembre, quando alguém fizer alguma proposta maliciosa, tendenciosa, de você se desviar do Senhor lá na frente, pense naquilo que Jesus prometeu para você: que nós vamos estar com Ele, que receberemos dele a coroa da vida. Lembre disso. Moisés, ele tinha o foco na terra prometida. Meus irmãos e irmãs, talvez hoje, na hora que terminar esta pregação, na hora que começar a dar os avisos, talvez você vai receber uma proposta. Talvez você vai receber uma proposta. Avalie se essa proposta vai te deixar mais perto de Cristo ou mais longe dele. E a decisão é sua. Deus quer que nós estejamos nos enchendo do Espírito. Ao sairmos desse prédio depois da escola bíblica dominical, você provavelmente vai receber propostas hoje ainda. Amanhã no seu trabalho, talvez você vai receber uma proposta. Na sua escola. Lembre-se que nós temos um compromisso com Jesus. Lembre-se, vamos lembrar na nossa mente e no nosso coração, como diz a palavra de Deus, que nós temos irmãos e irmãs, e eu preciso encorajá-los em receber encorajamento. Quando você receber uma proposta, lembre-se que Jesus tem algo muito melhor para você, e que Deus nos abençoe a sermos um povo que avaliemos essas propostas, mas que deixemos Jesus reinar na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Obrigado, Pai, por nos encorajar a podermos, Pai, fazer a boa escolha de servir ao Senhor, com toda a nossa casa, com toda a nossa família e com tudo que temos. Que o Senhor desperte cada vez mais os seus discípulos a poderem viver sempre, Pai, com compromisso com o Senhor, com compromisso com os seus irmãos e olhando para as promessas de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.